Quando eu vejo eu e o B, assim, eu acho que o que mais me apaixonou de primeira nele foi ele tinha certeza que a gente ia ficar junto, assim, tipo, ele tinha, eu namorava um outro menino, meu ex-namorado. Quando conheceu o B? Conheci o B, é porque eu tenho uma amicíssima minha que tem um filho com um amigão dele, então na época de faculdade a gente se conhecia. Ele namorava e tal, depois ele terminou, ficou um tempo solteiro e a gente começou a se encontrar à noite. E aí, no meio de uma festa, depois de a gente ter se encontrado algumas vezes, ele me perguntou se eu namorava. Eu falei que namorava. Aí ele, mas você é apaixonada? Eu falei, sou. Aí ele, entendi. Ele, mas eu sempre te vejo sozinha. Eu falei, mas eu tenho esse relacionamento, sai sozinha, é isso. E eu saía muito sozinha. Eu e o meu ex, a gente tinha um relacionamento bem diferente do que talvez a sociedade fosse. Não era aberto, mas assim, a gente saía muito sozinho. E aí ele falou, mas eu sempre te vejo sozinha. Eu falei, mas eu tenho esse relacionamento. Ele, entendi. Com todo respeito, você ainda vai ser minha mulher. Levantou e saiu. Jogou a bomba. Isso durou. Deus, jogou-lhe a bomba. Eu fui namorar com ele 2 anos depois. Depois desse Durante encontro. esses 2 anos, ele me encontrava na rua. Sempre que ele me encontrava, ele parava. E aí, futura, terminou? Aí eu, não. Aí ele, então nem quero papo contigo. Que história maravilhosa. E saía. Assim. Aí ele falou, eu não quero ser seu amigo. Ou você vai ser minha mulher. Ele tinha certeza. E eu acho que assim, aí, quando a gente começou a se relacionar, tem milhões de outras coisas. Ele falou que ele nunca namoraria atriz, era uma questão pra ele. Você já era atriz, né? Eu já era atriz. Então, assim, é o que eu falo. Não fala nunca não, que Deus vai falar assim, querido, calma aí. Calma aí. Ele é ciumento lá? Ele era ciumento. Ele era? Era. Hoje é mais tranquilo? Não, hoje é bem mais tranquilo. E, assim, é muito legal ele vendo esse lugar, a gente vendo junto esse lugar. Porque, assim... O amadurecimento do relacionamento. Não adianta eu querer achar que ciúme é uma coisa horrorosa. Não. Pra pessoa, é ruim estar sentindo aquilo. Então, eu ficava pensando assim, o que eu poderia também mostrar pra ele que não é... Ele vê dessa maneira, por isso ele tem ciúme. Então, eu vou mostrar de outra maneira. E fui mostrando. Em nenhum momento eu deixei de fazer nada, pelo contrário. Exatamente. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. E ele, por incrível que pareça, cara, tudo que ele falava assim, tá bom, amor, mas assim, só não dá pra você fazer par romântico com um amigo meu, né? Aí não. Aí rolava Com quem que eu fui par romântico? Marcelo Faria. Mentira, tu já foi... Malhação, minha gente. Meu Deus. Com o padre dele. Aí eu falei, e aí, mozão? E agora? E aí, mozão? Então, e tudo certo. Cara, mas era tão amigo que eu acho que é mais tranquilo, né? Amiga, não, pra ele ele achava que não, porque assim, ele era muito amigo do Marcelo desde muito tempo. Muito novo, Então ele sabia todas as histórias do Marcelo. Então, assim, na cabeça dele, independente se ele falava assim, meu Deus. Depois que ele foi entender, não, gente, meu amigo, minha esposa. Mas assim, ainda assim, tinha esse lugar. E o mais legal é que, cara, a gente foi construindo e ele... Porque sabe vai assim, ele nunca soltou a minha mão. Ele vai te conhecendo, a confiança aumenta. Ele, em nenhum momento, ele se colocou assim, eu quero aprender, eu quero amadurecer. Ele também, superou eu isso. também. Legal. Porque eu era uma pessoa assim, eu sei que Você falo também pra era assim, caramba, né? Mas eu era um pouco mais, a gente fica falando que, tem mulheres que são muito simpáticas e os homens confundem, aquele velho papinho machista, Isso é um velho papinho machista. Mas ainda assim, eu não consigo entender que, às vezes, num ambiente de trabalho, de alguma maneira, você dá uma certa liberdade, que é, e aí, conversar. A pessoa acha que tem intimidade de te fazer uma brincadeira. Nesse mundo machista. Tá errado, não tem que. Eu não tenho que mudar. Mas, às vezes, pelo ambiente, eu vou me proteger um pouco mais. Sim. E eu fui entendendo isso, porque eu era garota, entendeu? A gente tá falando quando a gente começa a namorar, muito garota. Muito nova. Então, assim, eu falei, cara, peraí, então deixa eu também começar a amadurecer e aprender. E ele, cara, foi super... E ele foi te acompanhando nisso. Muito, amiga. Então, assim, não teve um trabalho que ele não viu e não deu força. E não falou, cara, vai lá. Torcer, e, porra, minha mulher arrebenta de estar ali, sabe? E Então, de ter assim, orgulho também, que eu acho isso importante. Amiga, Esse apoio é demais. Então, né? eu acho que quando Por isso vocês estão juntos, quando gente. você tem um problema, você repensa, sabe? Você vê, você fala assim, cara, o que você construiu junto. Sim, o que é... Gente maravilhosa tem pra caramba. O ser humano é incrível, sabe? Vão ter várias pessoas incríveis. Mas você precisa comer todas as comidas que tem em cima da mesa?
Você não pode comer uma comida e achar ela incrível e se satisfazer com essa comida e outras pessoas comerem outras comidas. Sobre isso que a gente tenta... gente? É sobre isso que a gente tenta falar o tempo inteiro. Entendeu? Tudo certo. Mas tudo bem também quem não, busca que você sabe? diz, assim, tá com a Michelle sempre fala isso, assim, o problema é você ter um relacionamento e o cara ou a mulher tá buscando sempre uma outra coisa ali fora. É impressionante isso.